Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Socorro bem presente nas tribulações, e mesmo se os montes vierem a estremecer, em Jesus eu quero sempre crer. Deus conosco está, assim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, assim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade do Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá. Vida eterna e salvação jorrará. Deus conosco está, assim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, assim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Olá, estimados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um momento de culto. Nós queremos de todo o coração trazer-lhes mais uma palavra de consolo, de força e orientação de nosso querido Deus. Nós estamos celebrando o terceiro domingo após Pentecostes. Que Deus nos abençoe, nos guarde, e eu quero saudar a todos vocês com as palavras do Salmo 92, 1 e 2, onde lemos: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Como é bom podermos louvar e agradecer ao nosso Deus. Que assim Deus nos abençoe. Amém. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, como é bom desfrutar de tua companhia. Nós te glorificamos e te agradecemos por ser o nosso refúgio e fortaleza. Envia sobre nós o teu Espírito Santo para que sejamos fortalecidos na fé, no amor fraterno e no testemunho. Amém. Por ti, Senhor, eu clamo.
Queridos irmãos em Cristo, acheguemo-nos diante de Deus em humildade e contrição para confessar os nossos pecados ao nosso Senhor e assim buscar em Cristo o perdão de todos os nossos pecados. Cantemos. Ó Senhor, eu reconheço a minha miséria espiritual e total incapacidade de te agradar. Mereço a tua indignação e castigo. Não posso esconder que pequei contra ti e contra o meu próximo muitas vezes e de muitas maneiras. Triste e envergonhado, olho unicamente para a cruz de teu amado Filho, fixo meu olhar no Autor e Consumador da fé, Jesus Cristo. E com o coração aflito, te peço, tem misericórdia de mim, pobre pecador, e perdoa todos os meus pecados, em nome de meu Senhor e Salvador Jesus. Amém. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Estas são palavras de nosso Deus conforme Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Tendo, pois, confessado os teus pecados, confiando no amor e na misericórdia de Deus, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, eu te anuncio a graça e o perdão de todos os pecados, se assim você crê em Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o nosso culto de hoje, Salmo 91, versículos 1 a 10. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Onipotente, eterno Deus, nós te agradecemos de todo o coração por podermos mais uma vez termos este momento especial de culto para o nosso consolo e fortalecimento na fé. Te agradecemos, ó querido Deus, por nos guardar e assim proteger a todos nós, dando-nos a oportunidade de podermos adorar e louvar o teu santo nome e sermos as tuas testemunhas, proclamando Cristo para todos. Que o Senhor nos guarde de todos os perigos, de todo o mal e alivie do nosso coração todo medo e insegurança. Por intermédio de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, que vive e reina contigo, ó Deus Pai, com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão nos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunhos e a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão.
Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre e nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, pois não há encoberto que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Confessemos a nossa fé conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Rocha eterna, meu Senhor, és refúgio protetor, água e sangue o lado teu, na infamante cruz verteu. Venho a Cristo me lavar, do pecado e me salvar. Eu de mim não cumprirei, nunca, ó Deus, a tua lei. Por mais zelo que tiver, por mais pranto que perder, nada poderei pagar, tu Santo me vem salvar. Nada trago ao meu Jesus, só recorro à tua cruz. No me vem te vestir, só a graça te pedir. Vou imunda ao manancial, lava livre me tomar. És amparo no viver, és consolo no morrer, esperança no porvir. Tu vieste me remir, rocha eterna me salvar, hei de em ti me refugiar. Que a graça e a paz do Senhor nosso Deus e o amor de Jesus e a comunhão do Santo Espírito seja com todos nesse momento e para sempre. Amém. Estimados em Cristo, em Mateus capítulo 10, versículo 32, nós lemos assim: Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Estimados irmãos em Cristo Jesus, o que as pessoas geralmente levam em consideração quando vão procurar por um emprego,
Muitas pessoas olham simplesmente a questão salarial. As pessoas procuram, em geral, empregos e ocupações que lhes agradem. Mas, na realidade, todos os trabalhos ou todas as ocupações têm tanto pontos positivos como também pontos negativos. Por exemplo, muitas vezes se ganha um bom salário, mas em contrapartida se dedica quase que tempo exclusivo para aquele trabalho. Outras vezes, há também determinados empregos onde se trabalha muito e se é pouco recompensado. Você já observou como as universidades fazem o seu marketing com respeito às novas carreiras ou às futuras carreiras? Sempre associando ao sucesso, ao crescimento, à fama e assim sucessivamente. Quando nós comparamos toda esta realidade da busca de um trabalho ligado ao sucesso e também ao crescimento do sonho, e contrastamos isto com o Evangelho do dia de hoje, Mateus capítulo 10, nós vemos um grande paradoxo. Mateus capítulo 10 é o texto onde Jesus chama os seus 12 apóstolos. Logo no início do capítulo nós lemos o nome desses apóstolos. E Jesus então os chamou, os preparou, e agora então Jesus lhes deu autoridade para que vão, façam sinais, preguem em seu nome, e Jesus os envia. Mas ao enviá-los, Jesus faz àqueles homens algumas admoestações. Primeiro, Jesus inicia dizendo no versículo número 16: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Só esta frase de Jesus, por si só, ela já nos assusta. Ser ovelha no meio de lobos, sabemos as consequências. E Jesus continua admoestando os seus apóstolos, dizendo: vocês serão levados aos tribunais por causa do meu nome. Por causa do meu nome que vocês irão pregar, vocês serão açoitados, serão acusados falsamente, serão odiados e perseguidos e por vezes até mesmo dentro da própria família. Você se animaria, querido irmão, a tomar parte de uma missão assim? Jesus não fez marketing, não enganou os seus discípulos com propagandas enganosas. Ele disse a realidade, aquilo que realmente implica em ser um seguidor, um enviado de Deus. Quando nós olhamos para os testemunhos da história, nós vemos que de fato as palavras de Jesus elas se cumpriram e continuam se cumprindo em todo o tempo. Olhemos, por exemplo, para o livro de Atos dos Apóstolos, um grande e belo livro da Escritura Sagrada, onde conta a história do início da igreja cristã no Novo Testamento. No livro de Atos, nós podemos observar inúmeras perseguições, inúmeras dificuldades que os apóstolos de Jesus enfrentaram ao pregar a sua palavra. Quando olhamos ao longo da história, também observamos a morte de muitas pessoas que morreram por falar e testemunhar o nome de Cristo. As fogueiras medievais, as fogueiras santas, por exemplo. E também quando olhamos lá no passado para a morte dos próprios apóstolos de Jesus. Quase que a totalidade deles morreu como mártir. E hoje, estimado irmão, hoje é diferente ser um discípulo de Cristo Jesus? Que tipo de tortura, que tipo de perseguição sofre uma testemunha de Cristo nos dias de hoje? Talvez não soframos a perseguição por armas de fogo, mas sofremos outros tipos de perseguição, como as grandes perseguições ideológicas, ou as perseguições que falsamente acusam e chamam os cristãos de atrasados, de retrógrados, de fora do tempo. São estas as acusações que se levantam muitas vezes contra os enviados de Deus. Mas Jesus
não falou apenas das dificuldades. Ele também animou os seus discípulos. E a ênfase está inicialmente no versículo 24, quando ele diz: não tenham medo. Esta é uma palavra de consolo de Jesus. Diante de todas as dificuldades que enfrentariam e que nós também enfrentamos, Jesus animou dizendo: não tenham medo. Proclamem dos eirados, isto é, subam nos telhados, e aquilo que tiver que ser proclamado, proclamem, sem medo, sem covardia. E Jesus aponta também para uma realidade bíblica: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. E Jesus faz uma comparação nos versículos 29 e no versículo 30. Jesus diz: olhem para os pardais, os passarinhos. Eles são tão pequenininhos, os pardaizinhos são tão comuns, eles são tão baratinhos. Jesus faz esta comparação. E, portanto, nenhum deles cai sem o consentimento do vosso Pai Celeste. Outra comparação feita por Jesus: olhem para os fios de cabelo. Eles são incontáveis, mas nenhum deles cai da vossa cabeça sem o consentimento do vosso Pai. Estimados, estas palavras de Jesus, elas nos estimulam e nos encorajam, na certeza de que nós não estamos abandonados e nem somos sozinhos na pregação do Evangelho de Deus no mundo. Jesus faz uma promessa final: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai Celeste. Queridos irmãos, como se mede o sucesso de um discípulo? Como se mede o sucesso de um apóstolo de Cristo? Seria pelo número das pessoas que foram convertidas pela sua pregação? Seria por ser ele um brilhante pregador, com muitos seguidores? Seria talvez pela sua fama nas mídias e nas redes sociais? Tudo isso talvez pode ser considerado sucesso no mundo secular. Mas quando se trata de um discípulo, de um enviado, de um pregador da palavra de Deus, o seu grande sucesso é medido pela sua fidelidade às promessas de Cristo. Lembramos que quem nos torna fiéis a Cristo é Deus Espírito Santo, que tão graciosamente age nos meios da graça. Somos chamados, sim, e somos enviados para esse mundo a fim de proclamar a mensagem do Reino. Que façamos isto com alegria, sabendo que isto é para nós um privilégio que nos é dado pelo nosso Deus. Que Deus guarde a mim e guarde a você, fiéis a Cristo para a vida eterna, em Jesus. Amém. Querido Deus e Pai, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer: Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa segurança. Nós te louvamos, ó querido Deus triuno, por sempre estar presente em nossa vida, abençoando e conduzindo a nossa família, os nossos passos, em meio às nossas dificuldades, aos nossos medos e inseguranças. Como é bom, ó Deus, poder saber que Tu estás sempre conosco, que Tu és o nosso refúgio e a nossa força em todo o tempo e especialmente nas aflições. Nós queremos hoje, ó querido Deus, de uma forma muito especial interceder por todos os que estão sofrendo, os que estão enfermos, acamados, sejam nos hospitais ou em suas residências, tomando todos os cuidados e recebendo os cuidados necessários para se recuperar. Seja qualquer tipo de dor ou enfermidade, estenda a Tua mão, ó querido Deus, aliviando as dores, consolando e abençoando aos Teus filhos e filhas que sofrem neste momento, em virtude à enfermidade e a outros males.
Que o Senhor Deus, por tua bondade, também conceda-lhes uma boa recuperação e que assim possam louvar e adorar o teu santo nome. Abençoe também a todas as equipes médicas, todos os profissionais da área da saúde que estão trabalhando e cuidando de tantas pessoas nesse momento da pandemia. Que o Senhor Deus estenda a sua mão também sobre todas as nossas famílias, protegendo-nos em nossas idas e vindas, no nosso trabalho, nos estudos e em todas as nossas necessidades. Nós te louvamos, ó querido Deus, pois sabemos que Tu estás sempre conosco e Tu ouves a nossa oração por intermédio de Jesus Cristo, Teu amado Filho. Obrigado, ó Senhor, por Tua palavra, por falar ao nosso coração e orientar a nossa vida para que andemos em Teu caminho e saibamos sempre que Tu és o nosso protetor, o Deus forte e todo-poderoso. Nós confiamos em Ti e no cuidado que dispensas a cada um de nós. Por isso entregamos a nossa vida, todos os nossos planos, as nossas decisões aos Teus cuidados, para que o Senhor Deus conduza a nossa vida de acordo com a Tua santa e bela vontade. Em nome de Teu amado Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador, que Te agradecemos e pedimos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós agradecemos a todos vocês que acompanharam esse momento de culto. É muito bom podermos ouvir a palavra de nosso Deus e sermos assim orientados em nossa vida cristã. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, nós lemos no Salmo 46, versículo 1. Que assim Deus seja sempre o refúgio e a força para todos vocês em todo o tempo. Fiquem com a graça e a paz de Cristo e tenham uma abençoada semana com Jesus no coração. Amém.